Se você está começando agora no basquete, provavelmente tem muitas dúvidas, tanto sobre as regras quanto a função de cada jogador em quadra. E pensando nisso, hoje irei explicar de forma completa as tradicionais 5 posições do basquete. Salve galera, meu nome é Vinícius, sejam todos bem-vindos ao canal. E antes da gente começar a falar sobre as posições e suas características, é importante avisar que, com o passar do tempo, elas vêm mudando aos poucos e tem muitos jogadores que fogem à regra. Sem falar que vem surgindo outras nomenclaturas para novas posições. Mas pode ficar tranquilo que eu também vou falar sobre elas. E até o final do vídeo, eu garanto que você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre isso. Então depois da vinheta, entenda comigo as posições do basquete. No basquete, cada time tem 5 jogadores em quadra, e cada jogador tem uma função diferente. E muito dificilmente, um jogador consegue atuar em mais de 2 posições. Isso porque além dos atributos mentais que cada posição exige, também tem os atributos físicos, que muitas vezes acaba definindo a carreira de um jogador. E eu vou explicar isso melhor para vocês entenderem. A posição 1 do basquete é dos armadores, ou point guard. A função do armador é ser uma extensão do técnico na quadra, ou seja, é ele que organiza o time tanto no ataque quanto na defesa, escolhendo e chamando as jogadas que devem ser executadas pelo time. São eles também que geralmente levam a bola da quadra de defesa para a quadra de ataque. E nesse meio tempo, eles costumam analisar a defesa do time adversário para poder chamar as jogadas. E eu não sei se vocês já repararam, mas quando o armador está batendo bola e está levantando a mão aqui gesticulando, isso está indicando a jogada que o time deve fazer. Então o time está se movimentando ali para executar a jogada que o armador está pedindo. As características mentais de um bom armador é a sua inteligência e a sua visão de jogo, para sempre encontrar um companheiro bem posicionado para que ele finalize, e também explorar as falhas de defesa do time adversário. Os armadores têm como característica física ser os mais baixos do time, e como eu disse, isso não é uma regra, porém, dificilmente vamos ver um jogador mais baixo jogando em uma outra posição. E isso aí vocês vão entender melhor quando a gente começar a falar da função dos outros jogadores. O que os bons armadores costumam ter em seu jogo é um excelente controle de bola, tanto para proteger a posse da bola, quanto para conseguir infiltrar e finalizar as jogadas com uma bandeja. E eles também têm um arremesso sólido de longa distância. E alguns exemplos são James Harden e Kyrie Irving. A posição 2 do basquete é dos alarmadores, ou do shooting guard. Os alarmadores têm como função secundária ajudar o armador a organizar o time, principalmente quando o armador da sua equipe está sofrendo pressão do time adversário. E ofensivamente, é esperado que os alarmadores tenham mais recursos, tendo a capacidade de arremessar de longa distância e também de jogar mais próximo da cesta. Já na defesa, o atleta que joga na posição 2, ele deve exercer uma marcação bem mais forte, impedindo o avanço do time adversário. Geralmente, os alarmadores são um pouquinho mais altos que os caras que jogam na posição 1. As características mentais de um bom armador é muito semelhante às de um armador. Inclusive, os jogadores que conseguem jogar nas 2 posições, eles são chamados de combi guard. E galera, eu tô falando bastante sobre esse termo de características mentais. E só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tá jogando de armador, aí o técnico pega e te substitui. Quando você voltar para a quadra, ele quer que você jogue na posição 2. Essa mudança não é só um posicionamento na quadra, mas sim uma mudança de mentalidade. Porque a partir desse momento, você não vai mais chamar as jogadas, você vai começar a obedecer as jogadas do armador. Sem falar que as suas obrigações também são diferentes, né? Você vai ter que ter a mentalidade de ser mais agressivo na defesa, o seu jeito de pontuar vai ser diferente, você vai ter que começar a buscar mais arremessos de longa distância, vai ter que infiltrar mais ainda, né? Então tem toda uma mentalidade que você tem que mudar. E é por isso que eu tô frisando nisso de características mentais, porque quando você muda de posição, as suas obrigações, a sua mentalidade, ela tem que ser diferente. O que os bons alarmadores costumam ter em seu jogo é um bom arremesso sólido de longa e média distância, fora que além de ser bons pontuadores, são excelentes marcadores também. E alguns exemplos são Michael Jordan e o Dwayne Wade. A posição 3 do basquete é dos alas, ou small forward. Em inglês, a posição small forward indica que aquele ali é o jogador mais fraco que joga na ala ou nas laterais da quadra. E quando dizemos fraco, a gente está fazendo uma referência à massa muscular e não à qualidade do jogador. Já pensou, amor? Ah, você é um small forward, quer dizer que você tipo, é o pior jogador do time. É, tipo, você é o pior jogador do time. Não é isso, galera. Geralmente, os alas têm de 2 a 2,5 metros de altura. E galera, eu volto a reforçar que essas questões de alturas, elas não são uma regra. E ao longo dos anos já tivemos várias e várias exceções. Porém, isso ainda é um conceito tradicional dentro do esporte. As características mentais de um bom ala é um ótimo QI de basquete, tão bom quanto o de um armador. O que os bons alas costumam ter em seu jogo? Tem no seu repertório de ataque bons dribles e arremessos, além de conseguir jogar mais próximo da cesta, onde ficam os jogadores mais altos e mais fortes do outro time. E alguns exemplos são Kevin Durant e Kawhi Leonard. A posição 4 do basquete é dos ala pivô, ou
Power Forward. Em inglês, a posição tem esse nome para indicar que aquele ali é o jogador mais forte que joga na ala. E geralmente, esses caras aí são os mais altos do time. As características mentais de um bom ala pivô é ser um bom defensor, sempre buscando um bom posicionamento para pegar os rebotes e também para bloquear o jogador do time adversário. O que os bons ala pivô costumam ter em seu jogo é um bom arremesso de perto e um bom footwork, ou seja, um bom trabalho de pé, para poder jogar de costas com os jogadores mais fortes do outro time. Inclusive, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre footwork e eu vou deixar o card dele aqui. Sem falar que constantemente eles estão dentro do garrafão brigando por um bom posicionamento, tanto para pegar os rebotes, quanto para bloquear o jogador do time adversário, como eu já havia dito. E alguns exemplos são Tim Duncan e Karl Malone. A posição 5 do basquete é dos pivô, ou center. O pivô é o jogador mais alto e mais forte da equipe, e ele sempre atua próximo do garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. As características mentais de um pivô é semelhante à de um ala pivô, porém a responsabilidade de pegar rebote é muito maior, afinal ele é o jogador mais alto do time. O que os bons pivôs costumam ter em seu jogo, sem dúvida, é a sua capacidade de pegar rebote dos dois lados da quadra, e ser aquele jogador implacável dentro do garrafão, sempre dando toco no jogador adversário. E com o passar do tempo, outras atribuições foram dadas para eles. Agora os pivô têm uma certa obrigação de ter um bom arremesso de média distância. E para a posição a gente tem duas referências de época. Nós temos o Shaquille O'Neal, que é o maior exemplo clássico de pivô dominante na liga, né, com aquele jogo totalmente físico ali debaixo do garrafão. E temos essa nova geração de pivô, que, por exemplo, o Nikola Jokic, que além de ter uma boa visão de jogo, ter bons passes, ele consegue jogar mais aberto e por isso ele também tem um bom arremesso de longa e média distância. Bom, galera, eu tentei simplificar ao máximo as posições e suas características, e eu quero que vocês levem em consideração duas coisas. Primeiro, que essa explicação ela é bem resumida e tem a finalidade de ajudar você a não ficar mais perdido quando ouvir esses termos e esses nomes. E segundo, e volto a dizer, nada disso aqui é uma regra, são apenas conceitos clássicos dentro do esporte. Eu espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês. Se sim, mano, deixa o like no vídeo porque isso ajuda demais no crescimento do canal e dá uma moral pro nosso trampo aqui também. Manda também esse vídeo aqui, mano, para aquele seu amigo que tá começando agora no basquete. Eu tenho certeza que isso vai ajudar demais ele. Se você tá chegando agora no canal, mano, aproveita e se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do basquete. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. Falou!